Estamos ao vivo. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Peraí. Eu tenho dois... Deixa eu ver aqui. Acho que assim tá melhor. Gente, eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir, porque eu tive... Vocês estão me ouvindo bem? Eu tive que colocar o meu celular em cima de um monte de livro. Eu tenho dois... Como é que fala? Esses ring light. Os dois quebraram. Não sei se vocês estão... Não sei se o livro embaixo vai atrapalhar. Se vocês puderem me avisar, vocês estão me ouvindo bem? Por favor. Aí, ó. Vai. Nós vamos ter esses desastres. Vai acontecer. Mas tá tudo bem. Deixa eu melhorar aqui ainda. Estão ouvindo bem? Que bom. Porque é capaz que o meu celular caia, tá? Ele tá em cima de um monte de... Olha, tá tudo grudando aqui a minha mão, que eu tentei colar um super bonder, não deu certo. Mas se atrapalhar alguma coisa, vocês me avisam que eu fico segurando com a mão aqui, não tem problema não. Não sei se o professor já entrou, professor Roberto, mas eu vou... olha, minha mão tá tudo grudando de super bonder. Por isso que atrasou um pouquinho. Eu fiquei aqui tentando colar e tal. 2 inglides quebraram, mas enfim. Eu convidei o professor. Eu acho que eu já contei um pouquinho da história pra vocês. Que eu uso o aplicativo do Pocket Terço, né? E eu estava no Pocket Terço, enfim, rezando, usando lá as orações, as meditações. E eu sempre vejo que tem uns vídeos, eles sempre têm umas indicações lá. Só que eu nunca cliquei pra assistir, nunca. Aí dessa vez eu falei, deixa eu ver. O nome eu acho que era Introdução à Filosofia e o Mito da Caverna de Platão, alguma coisa assim. E eu gosto desses assuntos, né? Me interessam, só que tem milhões de vídeos com esses assuntos. E por algum motivo eu cliquei nesse pra ver e eu gostei muito. E eu gostei tanto do que a pessoa estava falando que eu procurei a pessoa, quem era. E encontrei ele aqui no Instagram e convidei ele pra fazer uma live comigo. Porque é uma live tipo podcast mesmo, tá? Mais, eu também vou aprender bastante nessa live, mas são coisas que eu tava pensando e eu sempre pensava a respeito. É muito bom, né? Quando a gente medita sobre alguma coisa, você não tem a resposta e de repente você encontra a resposta daquilo em algum lugar. Então assim, meu Deus, essa pessoa pensou a mesma coisa que eu, essa pessoa aí tá na mesma vibe que eu, isso é muito bom. E aí eu decidi chamar ele pra fazer uma live pra gente conversar mesmo. Ao invés de eu ficar conversando com ele no offline ali, por direct, eu falei, vamos conversar numa live. Eu não sei se ele já entrou. Se ele entrou, professor Roberto, se você estiver aí, você tem que me convidar. Eu acho. Eu acho que é assim. Convidando aqui. Aí, agora acho que vai. Acho que agora vai. Oi, professor. Olá! Tudo Boa noite. bem? Tá ouvindo bem aí? Cara, o áudio está perfeito. E você? Que bom, aqui também. É porque quebrou o negócio, o bagulho todo aqui. 2 ring light quebraram, eu tô com a mão toda cheia de super bonder. Você vai, você Tentei vai achar que é colar. mentira, você vai achar que é mentira, mas aqui aconteceu algo parecido. Tá tudo em cima Sério, dos livros aqui também. também, Tirar agora? da escrivaninha, improvisar uma outra mesa aqui. Improvisei tudo aqui agora também. Mas deu certo, estamos aqui. Primeiro eu queria te agradecer, tá?
pela gentileza de disponibilizar o seu tempo aí. Eu estava contando um pouquinho para eles e eu já te falei também como que eu cheguei em você, né? Foi através do aplicativo do Pocket Terço. Foi através da. Eu tava rezando lá, meditando, e eu nunca clico nos vídeos lá. Foi a primeira vez, faz. Uso desde 2020. Foi a primeira vez que eu cliquei num vídeo. E enfim, caiu lá e eu assisti a aula, né? Introdução à filosofia. Acho que era isso o nome, o título, eu não lembro direito. A Introdução à Filosofia Cristã. Acho que era isso mesmo. E aí tava falando lá do mito, e enfim, daí eu ouvi a aula e bateu muita coisa com coisas que eu venho pensando também, né? Eu sei que a gente se conhece de agora, mas enfim, eu sou terapeuta. Eu venho de uma caminhada de psicoterapia de 2021 para cá, porque eu já fiz várias coisas na minha vida. Antes eu fiz uma transição de carreira meio turbulenta, mas assim, enfim. E desde que eu comecei, né, a estudar, né, filosofia, história, antropologia, a gente sempre tem umas questões assim que ficam meio no ar, né? Putz, e não tem com quem conversar, assim. E aí eu achei bem legal que eu falei, cara, eu vou chamar ele pra conversar. Então essa live, tipo assim, é uma conversa, assim, sabe? Alguns pontos que eu ouvi lá e que eu gostaria, né, de aprofundar aqui e tal, mas é como se a gente estivesse numa roda mesmo, assim, conversando, né? E o primeiro ponto que eu achei interessante, eu anotei aqui alguns pontos, que foi uma coisa que, assim, cara, eu sempre pensei, né? Eu acho que todo mundo que estudou isso também sempre parou para pensar, como que esses filósofos antigos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, é, eles não tinham essa coisa da graça no sentido. Claro, a graça está sempre agindo em todo ser humano, mas não tinha o negócio, sei lá, do sacramento, não tinha a revelação. Mas mesmo assim, eles tinham essa coisa da busca da beleza, da verdade, do bem. A alma ser eterna não é uma coisa cristã, né? É uma coisa de inteligência, né? É uma coisa da razão, é uma coisa racional. Até em algum lugar eu vi você falando que os primeiros escritos de Platão, se eu não me engano, era de teologia, alguma coisa assim, parece que eu ouvi você falando, não era sobre filosofia, mas era sobre teologia. Então, eles falavam de Deus sem falar de Deus, né? E eu sempre fiquei pensando nisso, cara, como que pode, assim, assim, os caras realmente, assim, é uma coisa meio, sei lá, cara, fora da curva. Será que é só a graça? Será que hoje em dia, por que que a gente não tem mais esse raciocínio funcionando assim? Será que o fato de ficar contemplando, né, conversando sobre isso, realmente estimula a pessoa a pensar mais? Porque eles tinham esse desejo de buscar, né, encontrar as respostas. Mas por que que hoje em dia a gente não tem mais isso, né? É uma questão excelente assim que você está levantando, mas primeiro a gente tem que entender o seguinte, né? É extremamente possível um ser humano chegar a verdades maximamente universais. Isso naturalmente falando, ou seja, se eu me esforçar da maneira correta, né, aprimorando a minha inteligência, eu, enquanto ser humano, devido à minha natureza, eu sou capaz de contemplar verdades maiores, verdades universais. Aliás, a própria contemplação supõe isso. E os filósofos pagãos da Grécia Antiga, eles buscavam isso daí. Eles buscavam isso daí. Né? Pitágoras falava de contemplação. Parmênides tem um poema lindo, 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 que mostra toda uma caminhada, né? É óbvio que o poema é cheio de analogia simbólica, mas ele mostra uma caminhada a qual ele está sendo levado por uma carruagem através de deusas. Aí chega no final do poema, ele contempla o ser, né? Ele contempla como a realidade funciona, como a realidade se estrutura. Olha. Né? Aí depois vem o Platão, que também utiliza de várias alegorias para poder tentar explicar o que é contemplação.
até que a gente chega em Aristóteles, que explica de maneira bem clara, né, o que é a contemplação. Mas por que eu estou dizendo isso tudo? Porque nós somos criados, né, por Deus já com uma natureza direcionada à contemplação. E eu não estou falando aqui de um auxílio de uma graça sobrenatural. Não. Eu estou falando pelo próprio esforço natural da inteligência humana. Né? Não é à toa que Deus criou o ser humano por último. Deus ele cria lá o mundo, né? Ele vai criando o mundo segundo a narrativa do Gênesis. Aí, por último, ele cria o homem. Como se estivesse dizendo ao homem, olha, eu estou te criando com uma natureza voltada à contemplação de tudo que eu criei. Então vem aqui acompanhar comigo a beleza que é o mundo. Então o homem ele já é criado com essa natureza voltada à contemplação. Então assim, apesar da gente achar formidável o que os filósofos pagãos gregos conseguiram fazer, é necessário entender que aquilo que eles conseguiram é possível. É possível. Não é Eles simplesmente extraterrestre. exerceram a própria natureza. É. E isso é muito bonito, né? Porque me parece, quando você olha assim para a história da filosofia, porque depois vão vir lá os filósofos medievais, né? Já com o auxílio mais direto da revelação sobrenatural, Santo Agostinho, mais tarde Santo Tomás de Aquino, que são talvez os maiores monumentos que nós temos do pensamento filosófico, me parece, olhando a história por esse lado, que Deus colocou os filósofos gregos pagãos meio como um preparo de terreno, honestamente. Parece mesmo. Parece que é como se fosse um preparo da natureza humana para se abrir para a graça, para que essa natureza possa ser sobrenaturalizada, né? Uhum. Pela graça. E é incrível, é incrível. O próprio Santo Tomás de Aquino, quando ele na Suma Teológica ele lança, né, as suas famosas teses que provam a existência de Deus, ele deixa claro, olha, a existência de Deus pode ser provada pelo esforço da inteligência natural. Eu não estou aqui usando a fé. Não estou aqui Exato. lançando mão da fé. Eu estou provando, através de 5 argumentos, que a existência de Deus é verdadeira, usando apenas a inteligência natural. E ele ainda elogia Aristóteles. Olha, estou me munindo do filósofo com F maiúsculo. Né? Ele chamava Aristóteles de o filósofo, com F maiúsculo. Dizendo que Aristóteles foi um grande mestre para ele. Né? Mesmo à distância temporal, ele aprendeu muito com Aristóteles. Então, o próprio Santo Tomás de Aquino, que já tem acesso ao ápice da revelação divina, né? Que é a revelação do Verbo encarnado, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, mesmo Santo Tomás de Aquino, ele afirma, olha, a razão natural é capaz de contemplar verdades maximamente universais. Verdades do alto, de fato. É isso. Sócrates prova a imortalidade da alma. Sócrates afirma, bem, se eu consigo contemplar verdades imutáveis, a minha alma tem que ter a mesma natureza dessas verdades. Isso. Então a minha alma deve durar para sempre. Então ele prova, né, a imortalidade da alma. Então, assim, é muito interessante isso. Se você pegar o catecismo da Igreja Católica, você vai ver ali nas primeiras páginas o catecismo amarelinho mesmo, mostrando que a razão natural é capaz, sim, de provar a existência de Deus, né? De provar a existência de verdades maiores. Né? É isso. Sim. É isso que você falou do Sócrates falando da imortalidade, né? É porque é engraçado, eu fico pensando assim, cara, ó o que eu fico pensando. Vê se você pensa isso também. Porque assim, beleza, vamos supor, a gente pega aqui um ateu moderno aí. Assim, ó, com esse Instagram a gente vê cada coisa, né? Então agora tem gente ganhando dinheiro espalhando que, assim, lançando curso para pessoas cortarem a religião. Então tem gente hoje em dia falando assim, ó, como é que é o nome do curso? Eu vi um curso lá. Te resgatando, é como se estivesse resgatando da lavagem cerebral que a religião fez, né? E aí prega muito esse negócio de que não tem a alma, não tem imortalidade. Aí eu fico pensando, eu falei, cara, será que essa pessoa realmente ela pensa assim? Foda-se tudo que Aristóteles falou, foda-se tudo que. Assim, tá, eu acho que a pessoa nem sabe que Santo Tomás de Aquino existe,
Mas talvez ela saiba que Aristóteles, talvez, não sei. Se alguém já ouviu falar de Aristóteles, como eu fico imaginando assim, é muita audácia esse rompimento com a tradição, né? A pessoa consegue, assim, realmente assim, sentar, olhar no espelho das duas uma, ou ela realmente acredita naquilo e fala, não, o que eu estou falando aqui vale mais a minha opinião de alguém que estudou 2 anos a respeito do assunto, né, do que Aristóteles que ultrapassa aí, né, milênios. Ou ela realmente acredita nisso, ou ela sabe que aquilo que ela está falando é mentira. E aí ela é uma pessoa imoral, né? Eu sempre falo que a pessoa é muito burra ou é má, mas as duas coisas andam meio juntos, né? A ignorância acaba tornando uma pessoa. Ela vai escolher errado, né? Sim. Olha que coisa curiosa você falar isso, né? O Sócrates, quando ele surgiu, né, no mundo da filosofia, como nós sabemos, ele nunca escreveu qualquer livro, né, qualquer linha sequer, porque ele percebia uma certa urgência de filosofar em praça pública. Porque o que ele presenciava na época dele? Ele presenciava a tomada de espaço de falsos sábios da época, que eram os sofistas. Então ele olhava os sofistas sendo colocados e alçados na sociedade ateniense, alçados a sábios. E ele estava percebendo que os sofistas estavam levando a sociedade para o buraco. Então ele vai à praça pública para confrontar esses sofistas. E veja que coisa curiosa. Os sofistas, eles já eram um pouco isso daí que você colocou. Os sofistas, eles eram grandes intelectuais, dominavam a arte da erística, da argumentação, né? Desenvolveram muito a retórica e a oratória. No entanto, eles partiam do princípio de que a alma não é imortal, que a verdade não existe. E, obviamente, eles também não acreditavam nos deuses gregos, não acreditavam nas divindades. Então, eles ventilavam, né, aos 4 cantos de Atenas essas impropriedades, né? Então, Sócrates, percebendo isso, ele parte ao confronto. Tá? Então, essa ideia, né, voltada à negação da verdade é uma ideia que já existe há muito tempo. E aí veja que coisa curiosa. Graças aos sofistas é que Sócrates colocou em prática o seu projeto. O que é o projeto socrático? Olha que coisa bonita isso daqui. O projeto socrático nada mais é do que a tentativa de vincular 2 coisas. A busca moral pelo bem com a busca intelectual pela verdade. É como se Sócrates dissesse o seguinte, bem, por que esses sofistas, que alguns deles foram alunos de filósofos tão grandiosos como os pré-socráticos, eles corromperam a filosofia? Aí o Sócrates acha a resposta. Ah, já entendi. É porque esses sofistas se corromperam moralmente. Eles não adquiriram as virtudes necessárias para ter uma fortaleza moral adequada para que, quando a inteligência buscasse a verdade, eles não se perdessem no meio do caminho. Mas como eles não tinham essas virtudes, eles se corromperam. Então eles perceberam, os sofistas, né? Perceberam na democracia grega um pano de fundo ideal para o ganho de poder político e financeiro. Então eles corromperam a filosofia a uma mera técnica de construção de argumentos convincentes e de vitórias em debates políticos. Olha Então só. eles se tornaram grandes demagogos. Então Sócrates falou assim, opa, temos aqui um erro que eu vou ter de consertar. Para que a pessoa busque a verdade, antes de tudo, ela deve adquirir virtudes morais. Porque senão ela vai se corromper no meio do caminho. Ela não vai aguentar a pressão social. Não para a pressão social. E o Sócrates vai e mostra com a própria vida a própria tese. Então, quando ele sofre a pressão social e vai a julgamento, e tem inclusive a oportunidade de escapar da condenação, ele aceita a condenação e morre da própria vida em nome da verdade. Mostrando o seguinte, olha, a partir de agora, vocês não têm saída, vocês têm um modelo de filósofo. Eu sou modelo de filósofo. Ser filósofo é isso daqui, olha. Você prepara a inteligência pela aquisição das virtudes morais e a sua inteligência meio que ganha superpoderes quando você faz isso. Ela passa a enxergar as coisas como elas são. Uhum. Isso é muito, muito interessante, né? Então, nos dias atuais, o que nos resta
pessoas que querem buscar a verdade minimamente, é adquirir maximamente as virtudes morais para combater esses falsos sábios que estão na internet. Sim. E não combater de maneira direta, né? Mas combater fazendo o nosso trabalho. Sim, Né? exatamente. Vamos aprofundar nisso aqui, que é interessante. Para a galera ficar bem por dentro disso aqui. Pontua pra gente essas virtudes morais. Ah, sim, boa. Bem, existem várias maneiras de você tratar esse assunto, né? Mas vamos aqui encontrar uma maneira que é a maneira trazida por Platão, né? Visto que Platão foi um grande discípulo de Sócrates. O Platão ele escreve um diálogo chamado A República, né? Famoso livro, que na verdade muita gente interpreta como um tratado político. Só que no fundo, Platão, que era muito bom na escrita, esse livro é um tratado da alma humana. Quando ele imagina lá qual deve ser o governo ideal, ele está falando do governo da própria alma. Inclusive, você fala alguma coisa que é o Tratado da Justiça, né? Alguma coisa assim que você falou? Sim, porque no livro A República, o assunto debatido, central, né, sobre a justiça. Né? Sócrates interpelando o sofista Trasímaco sobre o que é a justiça. E a justiça é uma das virtudes necessárias. O nome do livro original é A República ou o Tratado da Justiça, algo desse tipo. Mas, independente disso, esse livro é interessante porque ele mostra como é que Sócrates faz essa relação entre a busca pela verdade e a aquisição das virtudes morais. Né? E as virtudes morais, elas podem ser resumidas em 4. Depois foram ser chamadas de virtudes cardeais, que eu acho que é um nome até apropriado, tá? Sim. Mas a gente vai chamar aqui de virtudes morais apenas para efeito didático. Né? Senão a gente vai entrar em outro ramo e a gente pode sair do raciocínio. Mas as virtudes morais, essas 4 principais virtudes morais, elas são necessárias porque são elas que vão direcionar a nossa inteligência à verdade. E aí o Platão, quando ele vai explicar essas virtudes pela boca de Sócrates, né, pelo diálogo socrático, ele faz uma analogia muito interessante. Olha, a melhor maneira de compreender essas 4 virtudes é compreendendo primeiro a natureza humana. Aí ele diz que o ser humano ele é um campo de batalha entre praticamente 4 forças. 4 forças. Quais são essas forças? Os desejos, que é uma espécie de inclinação que nós temos, né, aos bens prazerosos, aos bens materiais. Nós temos também, né, o irascível, né, que a gente vai chamar aqui de, sei lá, força de superar os obstáculos. Nós temos isso dentro de nós. Então, quando a gente avista um bem prazeroso, né, geralmente tem um obstáculo entre nós e esse bem. Então, tem que ter dentro da nossa natureza uma força para superar esse obstáculo. Essa força a gente chama de irascível. Né? Uma terceira força, que é a vontade, que é uma espécie de inclinação aos bens superiores. E, por último, a inteligência, a razão, que é uma inclinação à verdade. Basicamente, são essas 4 forças. E o Platão vai dizer o seguinte, bem, quando nós olhamos o ser humano fisicamente falando, a gente já percebe que essas 4 forças, elas são aparentadas pelo próprio corpo. Porque o homem, sendo um ser ereto, ele já mostra na sua aparência física a hierarquia entre essas forças. Então você tem no baixo ventre, estômago e órgão sexual, desejo. Você tem o peitoral, que é essa força do irascível. Você tem um coração, que é o centro do homem, que é a vontade. E você tem a cabeça no alto, representando o ponto mais alto do ser humano, que é a inteligência. Então ele diz o seguinte, bem, nós precisamos das virtudes para organizar esse negócio todo. Como seres eretos que nós somos, a cabeça tem que estar sempre no controle. Então, cada uma das 4 virtudes vai atuar em cada um desses 4 pontos. Então, você tem a temperança, que é para regular os desejos. Não é isso? Você tem a fortaleza, que é para regular o irascível. Você tem a justiça, que é para regular a vontade. E você tem a prudência, que é para regular a inteligência. Então, Platão vai dizer o seguinte, pela boca de Sócrates. Veja,
Se você reúne essas 4 virtudes, você vai perceber que a sua vida interna vai ficar tão ordenada, mas tão ordenada, que quando você olhar para o mundo, você não vai se perder no movimento do mundo. Você vai avistar aquela ordem do mundo que está por trás da aparência. Aquela essência das coisas que está por trás da aparência. Então, quando nós adquirimos as virtudes morais, é como se nós ganhássemos um poder de observar o que se passa por trás do movimento e do caos do mundo. Uhum. Isso é muito bonito, né? É muito bonito. Porque aí você passa a ter um mapa existencial. Você fala, caramba, eu sei qual é a essência da árvore, eu sei qual é a essência do cachorro, eu sei qual é a essência do ser humano. Eu olho para o céu e vejo ordem, eu olho para as coisas e vejo ordem por trás de tudo. E aí você começa a buscar a verdade dessas coisas. Aí daqui a pouco, você está percebendo que existem verdades maiores que não apenas estruturam um cachorro, a árvore, sei lá, o sol. Não. Verdades maiores que estruturam a realidade inteira. E aí, quando você chega nisso, você pode falar, estou contemplando a realidade. Uhum. E tá Isso é possível. disposto a matar e morrer por ela, né? Como Ah, não, sem dúvida, porque aí você já se converteu, não tem jeito, cara. Sim. Depois que você contempla uma verdade, essa verdade passa a fazer parte da sua existência. Né? É o que Camões dizia, né? O amante se transforma na coisa amada. Então, na hora que eu compreendo a verdade me converte. Sim. Converte a minha existência. Já era, não tem volta, né? E daí, lá, você já parou para pensar assim, por exemplo, essa coisa dos sofistas, né? Sócrates entendeu, como você falou, Sócrates entendeu que eles não tinham virtudes, não desenvolveram as virtudes. Você já teve alguma ideia de por quê? O que aconteceu naquela época que eles, por exemplo, vem dessa... Eu anotei até um nome que você tinha falado também. Eu anotei, peraí, eu fiz umas anotações aqui. Ai, cadê que eu anotei que você... Ah, será que não foi aqui? Agora eu não sei, que você falou mesmo que os sofistas vieram de Parmênides, não é? Eles vieram Sim. de Parmênides. Existe um rastro histórico que Um explica. rastro histórico. E que Parmênides, ele era um homem Filósofo autêntico. virtuoso, né? Isso. E só que ele acabou dando a cria para os sofistas. Aonde será que se perde, assim, da pessoa... Uma excelente pergunta. Olha que coisa curiosa. Eu me arrisco a dizer que Parmênides foi o maior dos pré-socráticos. Tá? O maior de todos, assim. Porque ele faz uma descoberta interessante. Ele descobre que existe uma realidade imaterial por trás das coisas materiais. Ele é o primeiro a perceber isso daí. Ele é o primeiro a perceber. Ele fala assim, caramba, existe o ser. Existe o ser que ordena os seres de todas as coisas. Ele capta esse negócio. Depois Platão vai formalizar isso sendo o mundo das ideias, né? O mundo inteligível. Sim. Então ele, cara, o Parmênides assim é um gênio. É um gênio. Se você puder meditar aquela 1,5 páginas, a obra dele inteira que chegou até nós é 1,5 páginas, tá? O resto se perdeu no tempo. Mas se você meditar aquele poema, você vai perceber direitinho no poema o itinerário, a peregrinação do filósofo, que sai do mundo das opiniões medíocres e chega à contemplação. É lindo, é lindo. Assim, é muito bonito aquilo ali quando você desvenda o que está compactado naqueles símbolos, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, é até engraçado isso. Parmênides tinha um grande aluno que é Zenão. Então Parmênides tem uma ideia de levar a filosofia, aquilo que ele contemplou, para os gregos, para os cidadãos. E ele leva, obviamente, Zenão junto. Inclusive, existem alguns dados históricos que eles encontraram Sócrates. Sócrates novinho. Parmênides, Zenão e Sócrates. Inclusive, segundo o professor Antônio Donato, um livro maravilhoso chamado História da Educação, que é uma apostila, na verdade, depois eu até passo para você o site, onde ele narra como foi o encontro, né, de Parmênides, Zenão e Sócrates. E o Parmênides já percebe que Sócrates é brilhante, mas isso fica para outra hora. Mas voltando aqui. E aí Parmênides tinha um discípulo que é o Zenão, e o Zenão era assim, respeitava o mestre maximamente. Só que Parmênides morre. Então Zenão fica incumbido com uma imensa responsabilidade de levar a filosofia de Parmênides à frente. Só que o Zenão se perde. Por que ele se perde? O que vai acontecer?
Zenão quer provar para os gregos que essa realidade material que nós vivenciamos de maneira mais grosseira, é, na verdade, uma realidade ilusória. E que a realidade, de fato, é imaterial e invisível aos sentidos. Só que ele começou a criar argumentos para mostrar a ambiguidade do mundo material. Meio que tentando provar que o mundo material é ilusório. Então, Zenão, ele brincava com a linguagem, criando argumentos do tipo assim, olha, eu provo para você que a distância entre o ponto A e o ponto B pode ser ao mesmo tempo finita quanto infinita. Aí ele construía dois argumentos que se opunham para mostrar que nenhum deles é verdadeiro, porque a gente está falando do mundo material. A gente só atinge a verdade no mundo imaterial. Só que com isso ele plantou uma sementinha muito ruim. Porque, como os gregos não estavam preparados para aquilo ainda, os gregos começaram a interpretar o seguinte: caramba, o que esse maluco aí está falando tem um pouco de razão. Realmente a realidade é ambígua. Quer saber, então? Possivelmente a verdade não existe. Ó. Que estranho, cara. Já começou lá. Né? Então, se você tem dois argumentos conflitantes, quer dizer, então, que a verdade não existe. Aí vai surgir um tal de Protágoras que vai dizer isso. A verdade não existe. A verdade não existe. Pronto. E se iniciou o movimento sofista. Já começou lá. Então você veja, né? Um erro intelectual produzido por alguém de carne e osso que está sendo ouvido por muita gente produz uma monstruosidade na sociedade. Produz. Mal comparando com os dias atuais, um péssimo terapeuta ou um péssimo professor leva muito mais uma sociedade para o buraco do que um péssimo político. Mas muito. Um péssimo pai, um péssimo terapeuta, um péssimo professor são os cânceres da sociedade. Concordo. Exagero, tá? Concordo 100%. Concordo. Nossa, concordo demais. As pessoas, eu sempre falo assim que né, até como terapeuta, assim, eu sempre falo que o que eu trato é a narrativa da pessoa, porque são as narrativas, né? São os sons e as imagens, é aquilo que vai formando o que uma pessoa está contando, a história, o que ela acredita sobre ela, sobre o mundo. Aquilo que você também fala, eu sempre falo muito sobre isso, a cosmovisão, né? A cosmovisão de uma pessoa, aquilo que ela acredita que as coisas são e tal, vai entrando pela... Eu acho que Aristóteles que falava também, nada está no intelecto que não tenha passado pelos sentidos, né? Então a pessoa vê, ouve e vai formando ali os conceitos e tal. Então, essa coisa da relativização, eu falo que é o que como tudo é relativo, né? Hoje em dia, nada é absoluto, tudo é questão de opinião, né? As pessoas chegam muitas vezes para terapia porque eu não tenho um padrão do que é a vida. Por que eu não tenho um padrão do que é a vida? Porque eu não sei o que as coisas são, eu não sei o que eu sou, não sei o que a vida é, não sei o que é família, não sei o que é casamento, não sei nada. Aí fica perdido, porque tudo virou relativo. E isso que você falou, outra coisa que eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas essa coisa de um intelectual, né, acabar sem querer, né? Ele não sabe que ele tá fazendo merda ali na hora, mas um erro intelectual acaba mesmo sendo, né, um câncer ali propagando. O Guilherme de Ockham, com o nominalismo. Eu sempre pensei, ele era um frade, né? Ele era um frade? Acho que ele... Sim. Mas como que o cara era um frade? Assim, para mim, foi muito difícil entender o que é o nominalismo. Porque, para mim, a ideia do conceito é tão natural que as coisas tenham um conceito que, para mim, ficou antinatural a ideia do nominalismo. Então, para eu entender o que é o nominalismo, foi acho que um ano, foi um bom tempo, assim. E eu fiquei pensando, mas, gente, o cara não estudou? Como é que... Essa parte, eu acho que também é um negócio da graça. Eu acho que às vezes Deus permite umas coisas assim, sabe? Sim. Eu não sei o que é a história, o que ele tá querendo, né? Mas tem umas coisas que eu falo assim, gente, Deus tem alguma coisa com isso. É engraçado, né? As pessoas hoje são nominalistas sem saber, né? São nominalistas sem saber. Elas praticamente pedem assim, olha,
acredite no que eu estou falando e não no que você está vendo. Total. O mundo de hoje é esse, né? Exato. Eu repito aquilo que eu aprendi a dizer, não o que os meus olhos estão vendo. Exatamente. E você veja que coisa curiosa, né? Você perguntou, fez uma pergunta aí, né? Obviamente, no meio da sua explanação, como é que surge o nominalismo de dentro da igreja, né? Exagerando um pouco. Como isso é possível, né? É óbvio que é possível. Né? Você vai numa missa hoje, às vezes você escuta o padre falando um monte de besteira, né? Ele está lá plantado no nominalismo e está ali, né, na vocação de sacerdote, de algum modo. Então, é assustador. Mas veja que coisa curiosa, né? Essas coisas, isso é muito interessante, essas coisas sempre surgem por algumas... Quando você vai rastrear a história para buscar as causas, essas coisas sempre surgem da cabeça de alguém, né, que é motivado por alguma paixão, às vezes que é até pequena, só que causa um estrago gigantesco. Por exemplo, o caso do Guilherme de Ockham, né? O Guilherme de Ockham, ele já é filho, ele já é produto de uma espécie de decadência filosófica que estava acontecendo ali já ao final da Idade Média, né? No início do Renascimento. Porque vão ocorrer dois fatos históricos e muito, muito interessantes para a gente compreender isso. Né? O primeiro fato histórico é a igreja tentando honestamente corrigir um problema, só que quando ela aplica a solução, ela produz mais problemas, que é a criação dos diplomas. Universidade. Né? A Igreja Católica vai lá, cria as universidades, pô, maravilhoso, né? Que na verdade foi uma iniciativa de leigos católicos, né? Que queriam saber mais e foram se unindo, e a coisa foi surgindo meio que naturalmente, até virarem as grandes universidades. E eles tinham um problema burocrático, né? Quer dizer, a igreja enviava um mestre para dar aula em determinada universidade, chegava lá e ele tinha que comprovar que era o mestre que enviava. É um problema burocrático. Aí a igreja, para solucionar, cria o diploma. Só que o diploma é o seguinte, o diploma passa a ser um salvo-conduto oficial com carimbo da igreja para você ter os privilégios que um bom sábio deveria ter, né? Exato. A igreja sempre regou de privilégios os bons sábios. Só que aí o que eles começam a fazer? Eles começam a entrar na universidade, né? Não para buscar a verdade como vocação, mas para buscar o diploma. Porque o diploma passa a dar uma espécie de livre acesso, salvo-conduto, para o cara entrar na taberna, ser reconhecido socialmente, ter ali um prestígio, né? Então vai nascendo um profissionalismo dentro das universidades. Então a profissão vai substituindo a vocação. Exato. Aí começa a surgir aquela busca desenfreada pela originalidade. É de uma bobeira danada. Ó, pessoa que fala assim, eu busco a originalidade, ele está falando uma besteira, assim, sem tamanho. Por quê? Não tem como você criar algo do zero. Você tem que aprender com quem falou a verdade. E a partir dali colocar mais um tijolinho. Só que com a criação dos diplomas, para obter mais poder dentro da universidade, eu começo a querer desenvolver teorias completamente alucinadas para ter ali, no grau de originalidade, uma espécie de poderio maior dentro da universidade. Então, quanto mais original a sua teoria, quanto mais ela rompe com a tradição, melhor é para você o reconhecimento social da universidade. Então, olha o problemão que isso criou. Guilherme de Ockham já é produto disso. Ele já é produto disso. O finalismo já é uma tendência à criatividade. Olha, mas que interessante. E a tese dele usa Deus, né? Ele diz, bem, Santo Tomás de Aquino está errado pelo seguinte, Deus é perfeitíssimo, Deus criou a realidade segundo a ordem dele, e como nós somos meros mortais, nós não podemos entender essa ordem. Então só podemos colocar nomes para as coisas. Basicamente é isso. Mas olha, se as pessoas naquela época, ó, para você ver, já estava tendo um emburrecimento ali, porque se fossem pessoas inteligentes, ia falar, não faz sentido isso que esse cara está falando. Se espalhou tanto por quê? Porque as pessoas já não estavam sabendo mais pensar direito. Cara, desde o final da Idade Média, você encontra o seguinte tipo de relato. Não é difícil de rastrear isso na internet, tá? Fontes primárias. O seguinte tipo de relato. Na minha época, a educação era melhor. Isso você encontra ao final da Idade Média. Olha só. E se esse discurso continua até hoje, que é muito comum, e é um discurso que tem uma certa razão, quer dizer que a educação ela só foi degringolando. Para.
Uma coisa pior do que a outra. Como o Olavo diz, o Olavo fala, meu, onde que isso tudo vai acabar? Já acabou, ele fala, já acabou. É o fundo do poço, né? No fundo, pô, já estamos. E ele fala, né, que a universidade, como é que ele fala? A diferença entre a universidade e o crime organizado é que o crime é organizado. Porque ele falou, ele fala, se eu fosse aluno, eu ia processar, porque vale um processo, porque eles prometem sabedoria, inteligência e entregam analfabetismo, você sabe? Então, Exatamente. o nível que a gente chegou aqui hoje, tanto que assim, ó, eu venho enfrentando uma batalha. Acho que todo terapeuta enfrenta dessa coisa do diploma. Tem que ter diploma. A minha conta já caiu no Instagram por denúncia de psicólogos falando, né? Eles me chamam de. Como é que é? Eles me chamam de. Gente que tá querendo. Esqueci o nome, chamou de tudo. Me chamou de Charlatão. tudo. Charlatã, charlatã, não sei o quê. Aí vem, denuncia, passa. Então, eu ainda falo, gente, cara, tudo bem, se a universidade. Eu assisti o último congresso de psicologia. É uma vergonha. É uma Nossa, vergonha, assim, é assim, constrangedor, né? é constrangedor. Eu não sei se eu fico com raiva ou se eu fico com pena, sabe? Porque, assim, é aquelas cabecinhas. Tadinho, eu fico pensando, uma pessoa hoje que pensa. Eu fico imaginando assim, ó. A cabeça de um jovem que pensa em ser terapeuta, ajudar pessoas. Normalmente as pessoas que pensam, eu quero ajudar pessoas, ou eu quero me entender, eu quero entender a vida, né? Eu quero entender as coisas. Vou fazer psicologia. Os coitadinhos pensam assim. E assim, mal sabem eles aonde que eles estão entrando hoje numa faculdade de psicologia, sabe? Assim, que dó de quem faz psicologia. Eu tenho alunos psicólogos, eu já atendi vários psicólogos. A faculdade é neurotizante, eles saem de lá muito mais neuróticos. Assim. Eu já pensei várias vezes, o que, que dá para fazer a respeito do futuro das universidades, assim, eu não sei. Eu sei que para psicologia, para a área de terapia, dá para fazer isso que eu estou fazendo, que é. Nós vamos falar já já sobre isso. Eu saí da caverna, encontrei, né, a verdade, contemplei, agora eu estou tentando trazer para quem quer ver também. Agora, se a gente for falar de faculdade, sei lá, direito, psicologia, medicina, engenharia, isso aí eu não sei. Eu fui engenheira, né? Eu me formei como engenheira numa faculdade. Mas, por exemplo, eu já atendi vários médicos que eu falei assim, caramba, como que um dia eu vou dar minha cabeça para um cara desse cortar, sabe? Dá medo, assim. Dá medo. Eu penso assim, como que eu, às vezes, de verdade, eu penso assim, gente, eu tô morando num prédios que uns engenheiros brasileiros fizeram, assim, sabe? Dá medo, de verdade, sabe? O que os traz alívio, tá? É que certas áreas, o domínio da técnica consegue esconder a ignorância. É, Então, por exemplo, você pegar a engenharia, tá? A engenharia, ela tem como matéria básica, matéria-prima, o raciocínio lógico matemático e a aplicação da física. Então, se você domina essa técnica, você pode ser um profissional muito bem gabaritado e não fazer besteira. Mesmo que esse engenheiro na vida particular seja louco moralmente. Mas por quê? Porque essas áreas possibilitam isso. Agora, áreas de formação, não é assim que gente. funciona. Terapeuta, professor, pai. Pai, mãe, Terapeuta, exatamente. professor, pai, sacerdote e político são áreas que não se podem dar esse luxo, porque o conhecimento técnico é apenas uma ferramenta. Porque todos esses que eu acabei de citar, esses vocacionados, deveriam ser vocacionados, eles precisam estar enxergando a realidade. Porque eles vão guiar pessoas a enxergar também. Enxergar também. É Como que aquilo você que eu vai falei, guiar? um cego não pode guiar outro Um cego. guia. Não tem jeito. Exatamente. Então a gente não se dá o luxo do engenheiro, né? Exatamente. Mas aí que é o negócio. O Eu cara falo, vai lá, se forma em psicologia, aí ele decora de cabo a rabo todas as escolas da psicologia. Aí ele já acha que pode guiar as outras tá pessoas. podendo atender. Isso é um absurdo, né?
Não é você memorizar todas as escolas da psicologia, mas é você entender o ser humano de maneira integral, entender a alma humana de maneira integral, para que quando aparecer uma pessoa precisando da sua ajuda e do guia, você poder, como você já contemplou o ser humano, você poder apontar no lugar exato onde está o problema. Exatamente. Né? É exatamente isso. O que eu uso, o que eu ensino, é o método socrático, né? Eu uso eu chamo meus terapeutas, né? E eu me auto-intitulo terapeuta socrática, porque eu falo que, cara, de tudo que eu pesquisei, de tudo que eu estudei, é um diálogo socrático que leva uma pessoa, assim, pra verdade, sabe? Eu sempre falo que, assim, o filósofo, ele é aquele que contemplou, né? Ele contemplou e ele pode ensinar e tal. Mas o filósofo, ele, né, ele tem mais... Se bem que o Sócrates, ele tinha a questão... Ele era até tido como um chato, porque diz que tudo ele perguntava, né? Você já viu a historinha que... Eu não sei se você já viu essa história, que parece que um dia ele tava lá e alguém passou falando assim, pega o assassino, assassino. E aí diz que ele pergunta, o que é assassino? Aí a pessoa fala, é um homem que mata outro homem. Ah, é um soldado? Não, é um homem que mata outro homem em tempo de paz. Eu não lembro o que ele fala, sabe? E aí ele fica perguntando. Então tá todo mundo assim querendo pegar o assassino. E ele tá querendo que a pessoa encontre a verdade, né? E o terapeuta, eu falo que é isso, é através das perguntas. A gente é meio chato. A gente é meio chato porque a gente fica perguntando, né? Eu falo que o terapeuta não tem todas as respostas, mas ele tem que ter todas as perguntas. Perfeito, sim mesmo. As perguntas. É através delas que a gente consegue. E você diria que os sofistas... Porque assim, ó, eu fico pensando nisso também. Os sofistas, eles eram pessoas inteligentes, né? Muito. Eles eram pessoas inteligentes, né? Eu tento comparar... Eu já... Não sei, parei para pensar se dá para comparar... Ai, meu, tá virando aqui o negócio. Se dá para comparar os sofistas com os, digamos, esquerdistas do nosso tempo. Só que o esquerdista, ele é burro, né? Eu não acho que eu acho que o esquerdista, por que eu tô falando esquerdista? Não tem nem a ver com guerra política, mas tem a ver com todas as pessoas esquerdistas que eu converso, ou que eu conversei até hoje, é cego para a realidade. É cego. Não é tipo. É igual você também contou um negocinho muito legal lá na aula da. Ai, eu tinha anotado isso. O cara que corta as pernas na cama. Sim. Mito de Procusto, né? Isso. O esquerdista também parece meio isso. O sofista era assim? Ele queria fazer. Então, os sofistas eram grandes intelectuais, tá? Nem se compara com o nível disso que você está chamando de esquerdista, tá? É um nível muito superior mesmo, assim. Incomparável, inclusive. Tá? No entanto, existe uma analogia. Existe uma analogia. Qual é a analogia? Quando você começa a negar a realidade, seja de uma maneira sofisticada, como os sofistas, ou seja de uma maneira rasteira, como o esquerdista, quando você começa a negar a realidade, você começa a ter uma conduta de malícia. Malícia. Porque, olha só, o que acontece? Você pode até começar a se enganar na negação da realidade. Mas daqui a pouco, dentro de você, por você ser dotado de consciência, um alerta acende. E quando esse alerta acende, você tem duas opções. Ou escuta o alerta, ou nega o alerta. Tanto o sofista quanto o esquerdista têm uma proximidade nessa hora. Ambos negam o alerta. Ambos negam o alerta. E como é que eu sei disso? No caso dos sofistas, eu sei que a maior parte negou o alerta porque, de certo modo, eles conseguiram, através de uma artimanha política, condenar Sócrates à morte. Isso é de uma malícia estrondosa. Isso é de uma maldade estrondosa. Né? E eles se aproveitaram da ignorância do povo grego que não estava preparado para receber alguém como Sócrates. Cara, é verdade. Porque o que acontece é o seguinte: você imagina um povo todo educado e forjado pelos mitos, onde sempre tem as narrativas dos grandes heróis.
Aí daqui a pouco aparece um herói de carne e osso na sua frente, que é Sócrates. Então, o movimento afetuoso mais fácil é negar que Sócrates é herói. Não, não é possível que aquele herói lá narrado no mito grego está aqui na minha frente. Então, a tendência de um povo que não está preparado para isso é usar o verdadeiro herói de carne e osso de bode expiatório para expiar as próprias culpas. E os sofistas sabiam disso. Então, eles manipulam o julgamento, tanto é que a votação é apertada, tá? Para a condenação de Sócrates. Mas eles manipulam o julgamento maliciosamente, se aproveitando ali de uma espécie de condição afetada do povo grego de querer logo escolher um bode expiatório para expiar as próprias culpas. Nossa. Percebe? E nos dias atuais, quando se trata do esquerdista, na boa, é a mesma coisa. Pelo menos nesse sentido. Porque o que acontece atualmente? Isso que a gente está chamando de movimento esquerdista, para a gente usar aqui um termo, é um movimento que basicamente é apoiado em filosofias modernas que defendem a tese de que o indivíduo deve ser aniquilado em nome de uma classe social a qual ele pertence. Então é como se fosse um pedido filosófico para que você aniquile a sua personalidade e aceite os ditames da classe a qual você pertence. Então o pensamento esquerdista ele surge desse tipo de filosofia. E aí o que vai acontecer? Se você analisar, por exemplo, Karl Marx, que talvez seja o maior símbolo, né, do pensamento filosófico de esquerda, qual ele tenta ali criar um pensamento político baseado numa ciência que ele mesmo desenvolveu. Quando você analisa ali o pensamento de Marx, na boa, você vê toda a religião cristã invertida. Você tem o profeta, que é o intelectual da massa. Você tem o paraíso prometido, que é nesse mundo aqui, com a justiça social. Você tem a peregrinação, que no mundo cristão é a caminhada do santo. Para o esquerdista é a luta de classes. Então você tem ali também uma inversão da religião cristã. Sim. Então, se os sofistas se aproveitam da inversão dos mitos, Marx se aproveita da religião cristã para invertê-la. Então, esse sentimento que nós percebemos quando conversamos com esquerdistas, daqueles mais alienados, que negam a realidade mais evidente, é porque eles estão obedecendo os ditames de uma classe que ele acha pertencer. Então ele cria ali um moralismo, né? Ele passa a julgar tudo que escapa dessa caixinha, né? E é um negócio muito triste de se ver, tá? Muito triste, tá? Eu tenho na minha família. Eu também. Pessoas que eram muito próximas, assim, que se afastaram, porque não dá mais, assim. Não dá mais. Não tem nada a ver com política, percebe? Não tem nada a ver com a política do dia a dia. Não tem. Tem a ver com a negação da realidade. Exatamente. Não tem a ver com a política. É o que assusta. A pessoa tá doente. Tá doente. Tá doente. Tem um livro. Eu tenho um livro de um psiquiatra que ele fala como é que é? A mente esquerdista, acho que é isso. Esse livro é sensacional. Doutor Rossetti, eu acho. A mente esquerdista, né? Isso é demais. Porque eu vejo como uma doença, assim, também. Isso. Cara, é uma negação. É aquilo que você... É o que a gente estava falando no começo, né? Sem a virtude, o cara não vai querer buscar, não vai encontrar, não vai. Porque vai dar trabalho. Vai negar. Porque se você quiser buscar a verdade, você vai ter que se converter a ela. Tem que se converter. Dá um trabalhão danado. Você vai ter que sacrificar um monte de prazerzinho. Isso vai dar um trabalhão danado. Então é mais fácil o cara permanecer no pensamento de manada, né? Da classe a qual ele pertence. Então é mais fácil ser levado pelo afeto, não pela inteligência. Igual no diálogo socrático, o que tem em comum entre ambos é a disposição de chegar na verdade. Perfeito. Né? Eu falo que na terapia é a mesma coisa. Assim, se o paciente... Bom, o fato do paciente vir buscar terapia já diz que ele quer alguma coisa. Já é uma abertura. Já é uma abertura, Mas, assim, uma das coisas que eu nunca tive, assim, um paciente resistente, assim. Mas quando eu encontrei alguém que estava, assim, negando, eu falei assim, olha,
uma das prioridades assim da terapia é você ser sincero, não só comigo, mas com você mesmo. Né? A base da psicoterapia aqui, a base da. Ui, olha, tá vendo? Tá caindo, gente. É a sinceridade, né? Que querendo ou não, a sinceridade, ela é a confissão. E para você confessar alguma coisa, você tem que ser humilde. De reconhecer, não é aquela humildade, a humildade, que todo mundo fala assim, ai, seja humilde. É a humildade de falar assim, reconhecer a realidade, né? Cara, é verdade, eu sou isso mesmo, eu fiz isso mesmo, eu quis isso, eu não quis isso, eu não quero isso, eu quero isso, né? A psicoterapia sem isso, ela não funciona. Então, mas ele já tem ali um primeiro passo. Só que a fundamental para a psicoterapia é a pessoa estar disposta a mudar de opinião, a mudar de vida, a mudar. É um pouco difícil. Normalmente na psicoterapia, não é todo, né? Mas os pacientes chegam querendo que as coisas mudem e não querendo que ele mude, né? Mas assim, existe uma forma de fazer psicoterapia que você mostra para ele, não, quem tem que mudar é você, né? E não as coisas. E principalmente através desse diálogo socrático aí, que a gente consegue isso, né? Eu acho que tem muito a ver. E agora falando, né, sobre o mito e tal da caverna, que foi o que mais, né, o que eu mais ouvi ali, me interessou, é que, assim, já desde que eu me tornei terapeuta e que eu conheci o mito, né, porque, assim, eu era, só para resumir aqui um pouquinho, eu era uma pessoa totalmente, assim, eu não entendia nada de Sócrates, Platão, Aristóteles, eu achava tudo isso meio bullshit. Por quê? Porque eu passava na faculdade eu fiz a Federal de Santa Catarina. Eu passava lá no. Como é que chama? A parte de filosofia lá, história, filosofia, eu via um monte de gente fumando maconha e tal. Eu falava assim, gente, esse negócio de filosofia, pra quê? Pra que isso? Entendeu? Então eu meio que, ó, o imaginário. No meu imaginário, tava uma coisa meio assim, isso é inútil, sabe? Enfim, quando eu comecei a estudar, eu já sou católica de IBGE há muitos anos, mas católica real oficial desde 2021 para cá. E eu me converti intelectualmente também, porque eu fui estudar o mundo real. Eu passei por um termo de relacionamento, eu queria saber por que eu sofria, e o amor, esse relacionamento. Aí, enfim, comecei a estudar, cheguei em Platão, em Sócrates, aí eu falei, nossa, isso aqui faz sentido, né? É aquilo. A gente começa a falar, nossa. E aí depois eu tive contato com o mito da caverna. E eu falei, cara, parece que eu sou esse carinha aí que saiu, que tava ali preso, né? Que saiu e que enxergou agora essas coisas e é dolorido mesmo enxergar, vem aquele, né? O raio do sol ali. E agora eu tenho meio que essa missão de voltar, mas aí voltamos naquilo do começo. Você tem que ter virtude mesmo para isso, porque você tem que estar disposto a apanhar, você tem que estar disposto a morrer ali para você, né? Você tem que estar disposto a ser apedrejado, né? Vão querer te crucificar, vão querer te apedrejar. E eu acho que o terapeuta real oficial, né? O filósofo real oficial, o terapeuta real oficial, né? O pai, mãe, eles têm essa coisa do mito, né? Tem essa relação com o mito. E eu acho muito interessante de ver como que Platão lá já enxergava isso. Sem dúvida. As pessoas que querem trabalhar nessa área, né? Ela vai ser um professor, ou vai ser um terapeuta, né? Ou vai ser um sacerdote, ou vai ser um pai, ou vai ser um político, né? Essas pessoas, elas têm de partir da seguinte premissa: é impossível querer ser qualquer uma dessas pessoas sem a base da filosofia. Assim. Isso daí não é uma sardinha que eu estou puxando para o meu lado. Não é Não, isso. É porque realmente não dá. é. Eu explico por quê. Como em todas essas vocações, a finalidade é conduzir almas, conduzir outras pessoas, então, minimamente, você tem que saber três coisas. Você tem que saber o que é uma pessoa,
porque você vai conduzir pessoas. Você tem que saber para onde você está indo. Vai conduzir para onde? Exatamente. E você tem que saber como lidar com os obstáculos que vão aparecer no meio do caminho. São essas 3 coisas. E não existe qualquer outra ciência, que não a filosofia, que possa te fornecer essas ferramentas. Não tem jeito, assim. Não tem jeito. Tá? Porque o que acontece? Assim, na maioria dos casos, tá? Na maioria dos casos, eu trabalho em escolas, eu dou aula para educação básica, então eu dou aula para adolescentes, tá? Você dá aula para qual turma? De que Ensino série? médio. Ah, que legal. 1º, 2º e 3º ano. Além das minhas turminhas aqui na internet, mas aí são de pessoas mais velhas. Você dá aula de Outros que já filosofia? estão com a vida mais resolvida. Mas a experiência de dar aula com adolescente é um negócio muito impressionante, assim. Por quê? O adolescente, ele tá com os afetos, ele tem ali os afetos todos desordenados, tá? Ele não sabe que tem uma inteligência, ele não sabe que tem uma vontade, ele não sabe dar nome para as coisas que ocorrem com ele tá todo perdido, assim, todo perdido. E aí, a gente tem que achar ali a linha da onde eles estão e começar a puxar dali, né? E trazer ele pro seu lado a ponto dele perceber, caramba, dentro de mim tem uma inteligência. Caramba, dá para ordenar minha vida. Caramba, isso daqui que eu estava sentindo é isso. Nossa, eu achava que era muito importante, mas não é tão importante. Ou seja, ele começa a hierarquizar o seu interior da forma correta, né? Eu vejo isso acontecendo. É óbvio que a gente tem decepções na nossa profissão. Na maior parte das vezes a gente não consegue realizar essas coisas, mas, graças a Deus, acontece com uma certa frequência. Legal. De pessoas, muito tempo depois, observando a própria vida de maneira retroativa, vem me agradecer, né? Olha. É um negócio incrível. Mas por que eu estou falando sobre isso? Acontece de vez em quando na educação básica o atendimento aos pais. Então, sei lá, por alguma razão, algum problema disciplinar lá do aluno e tal, você é convidado para conversar com os pais, né? E aí, quando você vai conversar com os pais, você se assusta. Por quê? Os pais estão mais desordenados que os filhos. Aí eu fico imaginando assim, caramba, o principal guia do filho é esse cara aí que tá na minha frente. E ele tá perdidaço. Ele tá perdidaço. Ele não sabe de nada. E quanto menos o pai sabe, para que ele possa varrer a culpa dele para debaixo do tapete de não estar dando a educação adequada ao filho, não sabendo como ordenar a vida do próprio filho, para ele varrer isso para debaixo do tapete, o que ele faz? Ele vem com moralismo para a escola culpar o professor, por exemplo. É um negócio incrível, assim. Mas eu adoro, tá? Eu tô falando isso aqui com lamentação. Sim, não, isso é parte de diversões para nós. Como é que você adora atender pai? Eu adoro, porque, cara, é muito prazeroso. Porque ele chega lá com a voz muito alta. Aí você vai posicionando. Sim. Aí quando você vai posicionando, o pai percebe a autoridade na sua fala. E aí ele vai se acalmando e, por vezes, acontece até uma mudança de paradigma ali. Legal. Então é muito interessante essa questão da saída da caverna. Porque quando você sai da caverna e vislumbra uma verdade, você percebe que você tem que ter a obrigação moral de retornar à caverna. De retornar à lama para ajudar as pessoas a enxergarem. Por isso que eu adoro, assim, eu não estou mentindo, eu gosto de atender pais. Assim. É um negócio fantástico, porque é um choque de realidade. Sim. Ele não espera que vai encontrar, né, alguém que está tentando fazer algo muito valioso para o filho dele. Não, ele não espera. É impressionante. E eu creio que na terapia deve acontecer algo semelhante. Devem ter pacientes que falam, caramba, é possível eu mudar a minha vida. É possível ordenar a minha existência. É possível ter um mapa existencial. Caramba, viver não é tão ruim assim. Né? Eu acho que é bem semelhante, né? As vocações tanto do terapeuta, quanto do professor, quanto do sacerdote, quanto do pai. Exatamente. De algum modo, né? Eu falo, eu acho a vocação do terapeuta. Eu falo que terapeuta não é nem profissão, é posição existencial, assim. E eu falo que é um trabalho sacerdotal mesmo. Assim, que a gente tem. É um trabalho sacerdotal. E é um trabalho sacrificante, né? Porque você fica com um alvo no peito. Sim. Mas veja, não tem o que fazer, é assim mesmo.
É assim É, mesmo. Faz é, parte, né? faz parte. É engraçado como que quando a gente tem esse olhar, é igual você falou, quando a gente tem esse olhar, é tão leve que alguns terapeutas já me perguntaram assim: nossa, você não se sente assim pesada no final do dia de estar trazendo. Como é que você lida? Você não traz os problemas do paciente para casa e tal, não sei o quê. E eu, eu nunca tive esse peso, eu nunca senti assim um peso. Hoje em dia eu não atendo mais assim 10 pessoas por dia. Eu já tive essa fase lá no começo. Hoje em dia eu sou bem mais focada na formação para terapeutas, embora eu ainda atenda. Mas eu nunca fui uma pessoa de sentar no final do dia, nossa, preciso me descarregar dessa carga, dessas histórias, desses pacientes, não sei o quê. Ou então fiquei. Lógico, tem paciente, né, vários pacientes assim, eu rezo, todos eu rezo por eles, mas alguns têm umas questões assim, mais que né, complicadas com eles mesmos, nem com os outros. E eu rezo assim para que eles enxerguem, né, as coisas, porque eu acho que tem, né, tem coisa que é a graça mesmo. Mas quando a gente tem esse olhar de que assim, cara, eu falo que no mundo real não tem solução, não tem problema. Os problemas estão na nossa cabeça. No mundo real tudo tem solução. Né? Porque o que não tem solução, solucionado está, né? Aquilo. O problema no mundo real, o caos está na nossa cabeça, porque a gente não é Deus. Né? Você acha que Deus acorda falando, nossa, tem que arrumar tal coisa hoje. Nossa, que zona que tá lá, meu Deus, que trabalho que eles estão me dando. Ai, tem que ir lá arrumar o Lula, o Bolsonaro, sei lá, o Trump. Não, né? Tá tudo resolvido para ele. E na nossa cabeça não, porque a gente não tem essa inteligência, né, infinita. Mas assim, existem coisas que a gente, eu sempre falo assim, o que, eu não sei se é virtude, acho que é uma potência, né? O discernimento é uma potência da alma também, Virtude, é uma virtude. virtude. O terapeuta É um ele dom, tem um o dom dom, do Espírito Santo, um deles é o que discernimento. é um dom do Espírito Santo, É uma exatamente. virtude também. A gente O tem que lado ter, natural. a gente tem que ter para conseguir ali distinguir, cara, até onde, para falar, para ajudar o paciente, até onde na vida dele, esforço dele e ele ir atrás e ele mudar a situação e até onde, né, aquela resignação, né? O mesmo nosso Senhor Jesus Cristo que carregou a cruz é o nosso Senhor Jesus Cristo que construiu, que costurou um chicote ali, deu chicotado, né? Eu acho que o terapeuta é muito importante ele desenvolver nele essa coisa do discernimento. Não só o terapeuta, né? Eu acho que nós que guiamos almas, assim, realmente é muito importante para nós. E o que eu tava falando é que quando a gente tem esse olhar de que a realidade é boa, a gente não tem como eu carregar peso, porque eu não enxergo peso, né? Mas chegar nesse nível, igual você falou, um cego não guia outro cego. Então eu fico imaginando um monte de terapeuta que existe que acha que tudo é um caos, que acha que o mundo tá todo zoado, que tá tudo errado, e tá aí tentando guiar outras pessoas, né? É engraçado, né? Tudo bem, vai. Por um ângulo, o mundo é um vale de lágrimas. Tudo bem. Sim, O mundo é movimento. O mundo ele tem uma aparência caótica. Tudo bem, isso tudo é verdade. Né? Só que, como nós nos propomos a sair da caverna, então a gente também está assinando um grau de responsabilidade em querer enxergar a ordem por trás do caos. é. E essa ordem que reconforta. Porque, como eu disse no início, vai chegar um momento, se você ficar buscando essa ordem, vai chegar um momento em que vai ter um acordo entre a sua ordem interior com a ordem que rege o mundo. E aí, Isso, quando isso acontece, pronto, você se converteu à verdade. é, Aí o é. negócio fica um pouco mais leve. Isso, é isso O mesmo. negócio passa a ser uma vocação. Ele É passa a ser isso uma mesmo. extensão da própria existência. E é muito bom isso daí, tá? Porque você fala assim, olha, se eu cultivar isso com seriedade cada vez mais, daqui a pouco, quem sabe, eu não tenho uma predisposição a, inclusive, sacrificar ainda mais os meus prazeres em nome desses bens superiores, que é conduzir bem uma alma. É.
Percebe? Então você vai ganhando força, né? No meio do percurso. É verdade. Isso é muito, muito É. interessante. E é engraçado porque no começo dessa caminhada é muito difícil. Eu lembro que quando, eu saí na beirinha da caverna e comecei a dar uma olhadinha lá do lado de fora, a primeira sensação é angustiante. Por quê? Usando lá a ilusão, a iluminação poética de Platão, ele simboliza isso com a luz do sol, né? Como você bem, Uhum. a luz do sol causa aquela cegueira. Eu não estava acostumado com aquela luz. Só que aquela cegueira também pode ser interpretada como um medo. Quando você está saindo da caverna, bate um medo. Né? Eu lembro, cara, quando eu saí da lama, bateu o seguinte medo. Eu falei, caramba, agora eu tô caminhando no deserto. Eu não tenho nem mais amigo. Uhum. Eu tô sozinho. E É. bate um medo danado, assim. E aí, nessa hora, você tem que decidir, né? Você vai continuar andando em linha reta, procurando a luz, ou vai retornar para a lama. É uma E é solidão. muito interessante quando você continua reto. Né? Você escuta a voz da vocação e continua reto. Porque aí depois você vai fortalecendo e vai criando novas amizades, que aí são amizades verdadeiras, É. que estão É buscando verdade. as mesmas coisas. E aí, só para concluir esse pensamento, quando você retorna para a caverna para salvar aqueles que estão na lama, é isso que eu quis dizer, vem um segundo medo. Porque você passa a ter um alvo no peito. Porque aqueles que estão na lama lembram que você também lá estava. Então eles passam a sentir uma espécie de ódio contra você, É que é verdade. muito natural. Uhum. Sócrates ele não é condenado à morte à toa. Ele é condenado à morte porque, assim, como assim tem esse cara aí dizendo que viu a verdade? Ele não pode trazer tanta luz aqui para dentro da caverna. Vamos trucidá-lo, né? Então, o terapeuta, o professor, o sacerdote, o político, o pai, ele tem que estar disposto a ser um estranho no mundo. Ter um estranho no mundo. Ele tem que ser um É. estranho no mundo, com alvo no peito. Não há saída, tá? Não É. há saída. Nós temos que lembrar que esse mundo ao qual nós vivemos, ele é um mundo de passagem, nós somos peregrinos. É. Nós temos que confiar que a felicidade verdadeira vai vir depois. Uhum. Então eu tenho que assumir a minha vocação nesse mundo, para ser mais eu possivelmente. Tem lá o Roberto Varela ideal na cabeça de Deus. Eu tenho que alcançar aquele lá, caramba. Eu tenho que É. ser o melhor Roberto Varela possível aqui, por mais que isso seja ter um alvo no peito. Vai fazer o É. quê? É É. isso. Eu tenho que aceitar o convite do destino, né? Exato. Mas é uma pena. É isso aí que você falou, faz todo sentido. É isso mesmo. Mas são poucas pessoas que têm essa coragem, né? Eu, Pois eu é. acho, eu acho, eu não sei, né? Eu falo que uma das virtudes. Tá faltando todas as virtudes, né? Mas eu acho que uma das que mais falta é a coragem. As pessoas não têm mais coragem de nada. Não, não Todo tem. mundo fraco, tá todo mundo fraco, todo mundo sem ideal. Eu vejo as pessoas com, sabe, ninguém mais tem ideal, tesão, assim, Não, de ir não tem sonho. atrás. O cara não tem sonho. Você chega lá, deve chegar aí no seu consultório, e você pergunta, mas vem cá, o que que você quer? É muito possível que ele não tenha resposta. Não, Eu não pergunto tem. lá para os meus alunos, o que que você quer? Ele não sabe. Ou Não, quando ele não sabe, ou então ele tenta disfarçar, ele fala qualquer coisa. Aí você vai exato. investigar, você vê que não é nada daquilo que ele quer. Não tem, não tem, Não não tem, sabe. não, cara, que dó. Às vezes eu fico pensando sobre isso e falo, cara, que dó. Eu não sei, tem um pouco, eu acho que eu sou uma pessoa que de tudo que eu assim filosofei, eu acho que o imaginário influencia muito, né? Lógico. Então, se a gente, eu acho que o imaginário desse pessoal também tá assim, tá todo zoado, mas ao mesmo tempo é uma culpa da cultura, porque a cultura não tá fornecendo. Só que tem uma culpa pessoal de eu não ir atrás, né? Não, não isenta ela da culpa. Não isenta, exatamente. Não é porque não tem imaginário na minha cabeça que não está disponível por aí, na vida dos santos, né? Nas histórias, tá disponível, né? Então, até naquela coisa aquela briga da inteligência à vontade, quem manda antes, assim, né? Eu cheguei numa conclusão. Para mim, na minha vida, quando eu vi na minha vida a minha conversão, o que me moveu não foi muito o que eu vi, foi a minha vontade, porque eu não tinha visto nada ainda. Eu não tinha visto, assim, eu sabia que Deus existia, sabia essas coisas, mas eu tive uma vontade
vontade muito grande de conhecer as coisas porque eu passei pelo término. Talvez o que eu conheci foi o sofrimento. E aí aquele sofrimento moveu a minha vontade. Mas não foi uma coisa. Acho que é isso. Acho que a verdade que eu enxerguei ali foi o meu sofrimento. Mas eu fico pensando, tanta gente passa por sofrimento também, e muito piores do que o meu, mas não tem esse ímpeto, né? Essa coisa da coragem, essa coisa de se colocar à disposição. Eu não sei, é uma apatia, assim, que tomou conta das pessoas. É uma pena isso. É uma... É por isso que eu falo, por isso a filosofia é tão importante, tá? A filosofia vai conseguir te dar as ferramentas para você ver. Sua inteligência passa a ver as coisas. E aí, naturalmente, aquilo que você viu vai mover sua vontade. Por exemplo, você disse que no seu caso parece que foi ao contrário, mas possivelmente não foi. Possivelmente o que aconteceu no seu caso foi o seguinte, possivelmente, tá? Quem sou eu para falar sobre a sua vida, mas possivelmente você viu uma verdade no sofrimento. E por ter visto é que a vontade é movida. Porque, veja, não tem como eu procurar a luz se eu não vejo pelo menos um rastro da luz. É verdade. Pelo Não tem menos uma jeito. flechinha ali, né? Não tem jeito. Dentro da caverna tem uma fogueira, tá? Que é, É, é um exemplar menor do Sol. é, Aquela fogueira ali está simbolizando a inteligência humana, que quer vislumbrar algo maior, né? Então, a gente tem que aprender, com a filosofia, a olhar para as coisas do mundo, para as nossas vivências, para o nosso interior, e perceber o seguinte: tudo que existe, tudo que a gente pode compreender é um rastro de uma verdade maior. verdade. Tudo. Então, quando você compreende a mínima coisa que seja, ali entra uma fresta de luz. E aí você naturalmente direciona a sua vontade para essa fresta, Essa para fresta. buscar luzes maiores, sabe? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é: caramba, deixa eu apontar minha inteligência para tentar entender as coisas. Deixa eu entender os meus afetos, deixa eu entender as paixões que estão aqui em luta. Deixa eu entender por que eu tenho dúvida. Caramba, por que eu estou sofrendo? Nossa, ela me abandonou. Por que eu estou sofrendo? É, Por causa disso. Querer entender. é isso que tá. As pessoas estão fugindo desse ensino Exatamente. com elas. E aí, Por quando isso você foge da verdade, aí você vai ter que viver na mentira para sempre. vai. Nossa, aí dá um trabalhão danado. E digo mais: a pessoa vai crescer, vai fazer crescer o sofrimento dela. Porque ela vai ficar presa na imaginação. Ela não E vai chegar à ó, inteligência. Vai ficar sabe, presa. uma coisa que eu observei. Como é que tá seu tempo aí? Que eu tenho Não, que. tá ótimo. Fica tranquilo. Uma coisa que eu observei, assim, né? Entre os neuróticos, vamos falar assim, o mundo dos que estão dentro da caverna, tá? Existem aqueles que já se incomodaram e falam, não, tem alguma coisa errada com isso que eu estou vivendo aqui, né? E eu preciso, sei lá, dar um passo, eu preciso conhecer, deve ter alguma coisa a mais. Mas parece que tem gente que tá confortável e nem acha que tá sofrendo, sabe? A minha impressão é que assim, ó, quem já entendeu que tem algo a mais, sofre, por quê? Porque cara, tem um incômodo. Tem um incômodo, tem algo a mais, eu ainda não sei direito o que, que é, mas parece que tem uma coisa a mais, parece que eu posso ser mais, parece que tem mais, eu não sei o que, que é. Agora, parece que quem tá confortável com a fogueirinha ali, ou né, assim, eu tô falando disso, trazendo de novo os petistas. Tem muito, eu converso com petistas, sabe? É, eles não enxergam assim, não tem o sofrimento. A palavra sofrimento no sentido assim, ou pelo menos eles não admitem isso, né? Ou pelo menos não tem essa coragem de admitir. Porque parece que tá tudo bem, ainda mais se a gente pega. Hoje em dia tá tão, o negócio tá tão assim. Como é que fala? Exposto, que você consegue ver alguém na rua e falar essa pessoa é petista. Por quê? Porque eles começaram a se autodepreciar. Eu não sei, por algum motivo, eu não sei, eles querem ser aceitos, eu não sei, isso é uma análise para mim ainda, eu quero parar para pensar sobre isso. Que você vê alguém que assim, é muito gordo, tá com o cabelo muito pintado, a mulher com pelo no sobaco, eles estão querendo, você fala, nossa, é petista, isso aí. Então, assim, parece que eles estão querendo expor que eles estão bem, me aceitem do jeito que eu sou, porque eu sou feliz assim,
Mas talvez interiormente sei lá, uma grande Cara, mentira. na verdade, é mais fácil do que isso. Isso tudo que você está falando, pintou o cabelo, pintou não sei o que, fez aquilo. Ó, e tudo isso daí é a representação estética da feiura. O que eu quero dizer com isso? A feiura nada mais é do que uma desordem sensorial. É uma ausência de beleza. Beleza é ordem. Uhum. Feiura é desordem. Então, assim, é mais fácil de entender. A desordem externa é um reflexo da desordem interna. E eu vou te dizer um negócio, tá? Eu não caio nessa. Eu tenho certeza absoluta que eles sofrem. Absoluta que eles sofrem. Sofrem, inclusive, por vezes em silêncio. Em silêncio, né? Solitários. Eu Porque acho também. não tem como a desordem externa proposital não ser um reflexo da desordem interna. Não tem como. E se tem desordem interna, tem sofrimento. Sofrimento, não tem como. Sofrimentos pesados, tá? Sofrimentos pesados. E assim, essa máscara de passar a imagem que está tudo bem, não passa da terceira página. Se você olhar ter um olhar bastante atento, você vai perceber na conduta dessa pessoa uma pista do sofrimento a qual ela passa, tá? Isso daí é certeiro. É certo, né? É certeiro, porque a parte estética, ela é um reflexo do interno, tá? Não foge disso daí. Eu acho que eles se sentem bem no grupo, mas assim, à noite, botando a cabeça no travesseiro. Isso. Né? É isso aí. Porque o grupo realmente dá uma paz social. Ele está ali protegido por um escudo, que é o grupo. Inclusive, dá até uma sensação para ele de poder. Ele pode colocar o dedo em riste e mirar quem está fora do grupo. Só que, quando ele está recolhido na sua solidão e ele lembra que ele é uma pessoa, um indivíduo, nesse exato momento, a cortina do teatro é rompida e os bastidores aparecem. Sozinho. A coisa assim, é batata isso daí. Não tem como. Você pode ter certeza absoluta que passam por sofrimentos pesados. E pior, tá? Quando eles vão procurar ajuda para sanar esse sofrimento, ajuda profissional na área da psicologia, tudo isso, quando eles vão procurar essa ajuda, eles nunca conseguem relacionar que o problema deles está diretamente ligado a essa ilusão ideológica. Nunca. Não, de jeito nenhum. Não ligam uma coisa pela cabeça. Nem passa. Aí eles ficam mentindo pro terapeuta. E como o terapeuta acredita mais ou menos na ideologia deles, o mau terapeuta, e é um cego também, aí a coisa se acerta. Aí a coisa fica ali acordada entre os camaradas. Né? E aí fica um mentindo pro outro. Mentindo pro outro. E fica ali alimentando. Só que o que eles... Por que a gente precisa orar por essas pessoas? Precisa. Por que a gente precisa? Porque elas estão se afundando na infelicidade. Estão se afundando na infelicidade. Isso que é triste, né? Nossa, é uma pena. É uma pena, sim. Eu fico com dó, assim mesmo. Essa questão de pais, de adolescente, tudo. Às vezes os meus pacientes, na minha formação, a gente se reúne para supervisão de casos. E eles têm trazido muitos casos de adolescentes. E eu falei exatamente aquilo que você falou. Eu falei, cara, marca consulta com os pais. Marca consulta com os pais, porque não adianta você ficar falando ali só com o paciente, tem que fazer consulta com os pais e dá dó mesmo. Hoje, só para você ter uma ideia, algumas escolas que estão enxergando isso e querendo melhorar o processo educacional, a escola está disponibilizando uma boa formação para os pais. Exatamente. Uma das escolas que eu trabalho, por exemplo, eu fui convidado para dar formação primeiro para os pedagogos, depois para os professores, depois vai dar para os pais também. Nossa, que bom. Ou seja, a luz no fim do túnel, né? Que bom, cara. Nossa. Porque o pai passa a ser um parceiro, né? Buscando a mesma coisa. Cara, exato. Eu tenho muita esperança. Que esse trabalho que a gente está fazendo aqui, vocês, né? Estão fazendo, procurando buscar a verdade, a beleza e o bem, isso daí vai dar fruto. Eu também, eu sou uma pessoa esperançosa, assim, também. Eu estive esses dias na Inglaterra, né? E é muito interessante, assim, a gente ver, né, as diferenças, assim, é muito interessante. Assim, na Inglaterra, realmente, o Islã já dominou, tá? Assim, acabou.
A língua mais falada é o árabe, eu só escutava árabes falando. Os restaurantes estão todos escritos em árabe, é tudo árabe, é cheiro de indiano e de árabe, assim, sabe? O tempo inteiro. E você vê assim que é tudo muito bonito, é tudo muito belo, tem aquela coisa da história, mas você fala assim, cara, espiritualmente acabou, né? Espiritualmente acabou. Eles são pessoas muito resolutivas, você vê lá todo mundo o tempo inteiro com fone de ouvido fazendo reunião. Então o negócio assim não acaba. Vamos lá, botar para fazer reunião o dia inteiro, tudo executor, né? Executor, executor, executor. Só que espiritualmente, assim, cara, falido. Você fala que você vai na missa, nossa, nossa, você vai na missa, meu Deus, que legal, sabe? É uma coisa assim. É, e o Brasil, embora a gente não tenha essa força, né, da camada da personalidade, né? O Brasil ainda é um país de quarta camada, né? Lá na Inglaterra, eles têm essa força executora, sexta, sétima camada. Mas eu vejo aqui no Brasil essa semente que eu não sei, talvez o Olavo, eu vim do Olavo, né? Não sei qual que é o seu caminho. Talvez o Olavo plantou, o Padre Paulo Ricardo, eu sigo muito ele também. E graças a Deus tá frutificando aqui, né? E eu acho que o Brasil ele é muito abençoado nesse sentido, né? Eu não, tudo bem, eu tive pouco contato com a Inglaterra, mas não me parece que na Inglaterra, na França, na Itália, talvez na Itália tenha, né? Coisas desse tipo de trabalho que a gente encontra por aqui, assim. Meu primo mora na Suíça tem 2 anos, 1 ano e meio, sei lá. Ele vai, pô, católico, né? Vai à missa todos os domingos, quando não dias de semana. Aí ele acha engraçado, porque a igreja lá, o público da igreja é envelhecido, né? Total. Pessoas Só com cabelinho muita branco. idade. Aí ele entrou assim na igreja e parecia um alienígena, né? Só Aí todo cabelinho mundo branco. felizão, que era um jovem, né? Um pai jovem lá com a filhinha, minha filhada e a esposa dele. Aí eles entrando na igreja, todo mundo falou assim: senta aqui, querendo que ele sentasse do lado. Porque, cara, que legal, tem uma pessoa Legal. jovem entrando na igreja, né? Isso significa dizer que esses idosos vão falecer e a igreja vai estar vazia. É. Isso está Na isso Inglaterra foi tá bem assim também. próximo, né? É. E agora, sobre o Brasil, é um negócio. Cara, o Brasil assim é difícil de entender. O Brasil é uma autocontradição. Porque veja que coisa curiosa, cara. No Brasil você tem o Olavo, você tem o Donato. O Donato, O esse Donato. Donato, que O ele Donato é professor do Olavo, não foi é? professor do Olavo. Eu tive contato com ele, graças a Deus eu tive o privilégio de dar uma palestra, né, sobre ideologia de gênero junto com ele. Que Ele e o legal! professor Nossa, Sérgio aqui numa cidadezinha pequena, sou de Volta Redonda, interior do Rio, né? Aí nossa. numa cidadezinha pequena aqui chamada Mendes, no foyer, que é um núcleo da Igreja Católica. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, fui em algumas reuniões. Você tem o padre Paulo Ricardo, como eu disse, aqui na minha cidade, e tem o padre José Edilson, que é um homem diferenciado. Né? Você tem o padre José Eduardo. Então, no Brasil, você tem certas figuras que são inigualáveis. Assim. O Brasil parece que, por mais que a população seja infantilizada, camada 4, como você bem disse, um culto à inveja, né? O brasileiro mediano ele é invejoso, porque eu percebo essas tendências em mim, né? Direto eu percebo uma inclinação à inveja dentro de mim, Uhum. e eu falo, caramba, da onde vem isso? Eu fico lá buscando a causa disso. E quando eu vou perceber, vem dos meus pais, vem da cultura, vem do próprio brasileiro, cara, eu sou brasileiro, é assim mesmo. É. Apesar disso tudo, aqui tem um negócio esquisito, tá? E é impossível rastrear isso historicamente. O Brasil é uma bagunça, né, histórica. Né? Você tem pessoas gigantescas na história brasileira. Você tem Machado de Assis, você tem José Bonifácio, você tem a coroa portuguesa. E você tem aqui coisas horrendas acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então o Brasil é difícil de explicar. É uma contradição ambulante. É uma Aliás, coisa. justamente por isso é que eu tenho esperança. É verdade. Sabe? Cara, aqui realmente, quem sai da caverna tem que ser alguém que já estava na lama mesmo. Assim. É, Parece que no Brasil as coisas funcionam dessa forma. é Né? verdade. Então, assim,
Eu gosto de ser brasileiro nesse sentido. Traz É, mais esperança, né? é verdade. Não, eu também, eu concordo. Eu também. É uma bagunça tão grande e sempre deu. É tipo assim, mesmo na bagunça surge ali Tem uma alguma flor coisa. ali, né? É, Você tem no, estardalhaço no de guerra e tem lixão uma nas flor do nada. É, Flor é frondosa. Né? verdade, é um motivo de esperança. O professor, última pergunta para a gente finalizar, que também foi um ponto que você tocou ali na live que eu vi, na aula que eu vi, que é essa coisa da metafísica, né? A diferenciação ali da metafísica para a filosofia, né? E como você disse ali, a metafísica seria uma parte da filosofia, mas no final das contas é a filosofia primeira, né? Então, para trazer essa diferenciação aí para o pessoal, para a gente Boa, boa. ensinar também. O que acontece? A metafísica, chamada por Aristóteles de ciência primeira. Primeiro é aquilo que vem antes, né? Então, o que Aristóteles quer dizer é o seguinte: olha, sem metafísica não existe nenhuma outra ciência. Então, por exemplo, sei lá, a psicologia tem como objeto de estudo a alma humana. A biologia tem como objeto de estudo o ser vivo. A física tem como objeto de estudo o movimento. A química tem como objeto de estudo a estrutura da matéria. E por aí vai. Todas essas ciências têm um objeto determinado de estudo. Só que para essas ciências funcionarem bem, elas têm de ter uma outra ciência que a transcende, que possa indicar para ela em qual posição da realidade está o seu objeto de estudo. Então, um biólogo, ele tem a obrigação de entender o básico de metafísica. Por quê? Para ele saber em que posição da realidade o ser vivo está, que é o seu objeto de estudo. O psicólogo é a mesma coisa. O psicólogo estuda a alma humana. Ok, bonito, mas vem cá. A alma humana está em qual posição da realidade? Onde ela se encontra? Qual é a sua natureza? Isso daí o psicólogo não consegue responder. Ele precisa da metafísica. Então, o que é a metafísica? A metafísica é a filosofia, ou seja, a ciência primeira, que estuda a estrutura do ser. Não o ser limitado como objeto, mas o ser enquanto ser. No fringir dos ovos, estuda a estrutura de toda a realidade. A estrutura de tudo. Então, o metafísico ou o filósofo, tá? Que a gente está tratando como sinônimos, né? Não vamos trazer diferenças. A metafísica ou a filosofia é a área do saber que, por excelência, traz os princípios para todas as outras ciências. Daí a necessidade de estudar É a filosofia. base. Daí a necessidade de você pegar e falar assim, olha, eu sou uma terapeuta socrática. Quando você diz isso, você está dizendo nas entrelinhas o seguinte, ó, eu sou uma terapeuta na qual os princípios a qual eu uso vêm da metafísica. É isso que você está dizendo. Sim. É isso que você está dizendo. Eu sou um professor de biologia e quero entender o que é a vida. Então você está dizendo nas entrelinhas o seguinte, eu sou um professor de biologia que precisa estudar filosofia ou metafísica para entender o que é a vida. Percebe? Então, assim, sem filosofia a coisa não anda. Não anda. Não anda. Agora, as pessoas elas têm que sair do lugar confortável que elas se encontram. Então, assim, olhando bem para o pessoal que está acompanhando a live, você é terapeuta, você é pai, você é professor, você é sacerdote, você é político, ou então você quer ordenar a própria vida, então você precisa de filosofia. Não tem Assim, como. não tem saída. Você tem que realmente buscar conhecer filosofia. Você precisa de um bom professor de filosofia. Você precisa de alguém que te oriente nos estudos. Porque não adianta você também querer entrar na filosofia por você mesmo. Vai dar com os burros lá. Não, vai. Vou pegar aqui o livro do Aristóteles, abrir, não vou entender nada. Sabe? Eu preciso de alguém que já fez o percurso. O Exato. negócio é muito sério, é urgente isso daí. É urgente. Urgente. Isso não é para amanhã, não é para depois de amanhã, é para agora. Isso é Urgente. muito importante. Muito importante mesmo. Então, até aproveitando, se você me permite, aproveitando aqui a sua audiência, né? Gostei muito da conversa, cara. Que conversa agradável. Muito legal. Muito boa, tá? Muito legal. As pessoas que quiserem aprender filosofia, pode ir lá, entrar em contato comigo no direct, de maneira informal mesmo. Tá? Eu posso ali passar materiais gratuitos, dicas de leitura, tá? Ou se quiser fazer um itinerário mais completo, nós temos um curso. Nós temos um curso de Introdução à Filosofia, com mais de 100 aulas.
Nós temos um curso chamado A Fé Explicada, no qual nós explicamos Explicada. filosoficamente toda a doutrina cristã, Ah, fé explicada. que é até baseado no livro do Léo Tressi, mas a É, gente dá explicações detalhadas, mesmo usando Santo Tomás, os filósofos pagãos e tudo mais. E temos o curso agora novo, Ordo Vitae, que é a formação filosófica para a vida, no qual a gente pega lá a filosofia e traduz para a vida prática da pessoa, né? Então é legal. muito importante para os terapeutas, professores. Eu sei que Muito. parece um merchan, tá, gente? Mas não é. É porque Não, realmente é utilidade, é é urgente. A gente utilidade. precisa disso daí. Então fiquem à vontade para me Não, procurar. eu Ok? falo, eu falo que todo mundo, quando as pessoas me perguntam, será que todo mundo tinha que fazer terapia? Eu falo, a minha sim, porque eu ensino Filosofia. no sentido, exato, no sentido de ficar mais inteligente, né? Sim, né? Porque assim, você vai se educar. É uma educação, na verdade. Eu falo que a Perfeito. terapia, pelo menos a que eu ensino, ela é muito mais para educação do que para saúde mental. É assim, ó, a enfermidade mental, né? Ela é uma consequência da má educação. Então, Perfeito. se você estiver bem educado, você está mentalmente são. Perfeito. A pessoa que está mentalmente no labirinto é que a vontade dela não tem um guia. Ou Não seja, a tem. inteligência dela não guia a própria vontade. É, Então ela não vislumbra a verdade. Então, uma boa terapia tem que ser é, educacional. é. E é uma boa filosofia também. Óbvio, obrigatoriamente. As bases do meu curso são metafísica e antropologia. Nas bases do meu curso Perfeito. não tem como. Isso aí. Não, Sem assim, isso daí não funciona, não não tem como. acontece. Um terapeuta e, assim, cara, não ser um pouco de filósofo e não entender de metafísica e não entender de antropologia, não tem como. Mas muito legal. Vou fazer um convite para você dar uma aula lá algum dia também. Vai ser uma honra. Os alunos. Vou fazer um convite. Mas muito obrigada pela conversa, ó, demorou bastante. Obrigada pelo seu tempo É aí, ótimo. tá, professor? E estamos em contato, tá bom? Perfeito. Obrigadão. Gente, essa live vai ficar salva no perfil, tá? Para quem quiser assistir. E é isso, pessoal. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Quase 2 horas de conversa aí, professor. Boa noite. Obrigada, viu? Fique com Deus. Até mais. Tchau, gente.